Na Colômbia, o presidente neoliberal Ivan Duque foi há pouco obrigado a retirar aquele seu projeto que havia enviado ao Congresso Nacional, no qual ele aumentava impostos desde a cesta básica da população vulnerável até as tarifas dos principais serviços de água, luz, internet e telecomunicações. E isso em plena pandemia. E aqui no Brasil, o presidente também neoliberal, Jair Bolsonaro, vai à Bolsa de Valores prestigiar a venda a preço de banana da SEDAI, a Companhia de Águas e Esgoto, reforçada em várias vezes na sua capacidade pelo governo Leonel Brizola em 1993. Agora perguntamos, o que é que está acontecendo no Brasil que praticamente não há nenhuma reação, a não ser aquela ovada que deram alguns manifestantes na comitiva presidencial. Antes de mais nada, vamos ver como foi essa operação, muito bem denunciada nesse artigo do Felipe Quintas, estudante de doutorado da Universidade Federal Fluminense. Ele afirma que o leilão da SEDAI segue o ritual tradicional da privataria, em curso no país há 30 anos. Primeiro, entrega-se ao privado a parte lucrativa, distribuição, por uma ninharia, e mantém-se estatal a parte não lucrativa, captação e tratamento, encarecendo e precarizando os serviços de modo a privatizar os lucros e socializar os prejuízos. O BNDES gerencia e financia a privatização num verdadeiro escândalo em que o Estado, em vez de receber pela alienação do patrimônio, paga e muito caro por ele. Mas, claro, alega-se que quem dá prejuízo são os funcionários públicos, os aposentados, as pessoas que querem viver 130 anos. Horas antes, alguns tribunais vetam o leilão para conseguirem algum por fora dos grupos privados beneficiários, no que são prontamente atendidos, e o leilão é imediatamente liberado. Mesma coisa com a ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vetou o leilão, não por consciência cívica, mas para barganhar vantagens particulares. Aí ele diz que vem o resultado. Para a minoria financista e politiqueira beneficiada, mais acumulação sem produção. Para a maioria, mais expoliação, mais desemprego, mais pobreza, mais miséria, mais doenças. No meu livro Brizola é o Caudilho, reedição digital de 2020, eu contava essa história aqui da SEDAI, ajudada pelo meu amigo e um dos depoentes de meu livro, o jornalista José Augusto Ribeiro. Eu dizia que a SEDAI é uma empresa estatal de economia mista fundada em 1975 por Carlos Lacerda, aquele arauto da direita e então governador do antigo estado da Guanabara, para prestar serviços de saneamento no estado, sendo o maior acionista o governo estadual. Ocorre que ela, a empresa, a SEDAI, tem um orçamento brutal e chega a dar lucro de R$1 bilhão, dinheiro que, segundo o vereador Leonel Brizola Neto, do PSOL, não é reinvertido na melhoria dos serviços, porque
a prioridade é distribuir a maior quantidade possível de dividendos aos acionistas privados. Não satisfeitos, esses acionistas e associados, impulsionados pela voz altisonante da Globo, passaram a pressionar insistentemente. Era notícia diária, inclusive no Jornal Nacional, o governo e a população pela privatização completa da companhia. Na verdade, a SEDAI caíra na cobiça dos Big Shot do Rio de Janeiro depois que o governador Leonel Brizola, em 1992, aumentou em várias vezes a capacidade da estação de tratamento de água do Guandu, de modo a atender apenas a cidade maravilhosa, como vinha ocorrendo até ali, mas para 2/3 da população, incluindo a Baixada Fluminense. De trás do Guandu, celebrada como a obra do século no governo direitista de Carlos Lacerda, aquele mesmo jornalista que estava na linha de frente do golpe contra Getúlio em 54, a renúncia do Jânio em 61, a companhia, foi detectada 24 anos depois por Leonel Brizola em seu primeiro governo fluminense, como conta o jornalista José Augusto Ribeiro. Abre aspas. Na condição de engenheiro, Brizola verificou com facilidade que o Guandu, localizado junto às divisas de duas cidades do antigo estado do Rio, Itaguaí e Nova Iguaçu, fora projetada e construída para somente abastecer os bairros mais pobres e a periferia do Rio e a Baixada Fluminense, depois de abastecidos os bairros influentes, como, por exemplo, os da Zona Sul e a Tijuca. Esta verificação de um planejamento discriminatório e criminoso pelo governo Carlos Lacerda, conclui José Augusto Ribeiro, autor do livro A Era Vargas, e biografias de Jânio Quadros e Tancredo Neves, levou Brizola a um grande esforço para levar a água corrente às regiões prejudicadas do Grande Rio. Pouco antes de deixar seu governo, em 1994, para iniciar sua segunda campanha de candidato à presidência da República, Brizola escreveu num de seus famosos tijolaços. Para lançar-se a essa obra gigantesca, no entanto, Brizola teve que usar o máximo de cautela, para que ela não fosse inviabilizada pela pressão midiática e das oligarquias do Rio. Num trecho do tijolaço, os artigos tradicionais do Brizola, citado por Ribeiro, Brizola relata: durante quase 3 anos, conduzimos esta obra gigantesca quase em silêncio, sem grande divulgação. Temíamos que contra ela, como aconteceu com os CIEPs e a linha vermelha, se levantassem as forças poderosas que discriminaram o Rio de Janeiro e, sobretudo, no afã de atacar a mim, a meu governo e ao PDT, não vacilam em atingir e prejudicar os interesses e direitos essenciais do povo carioca e fluminense.